A paz de Jesus a todos, o amor de Maria, sejam todos bem-vindos, meus queridos amados irmãos e irmãs. Debate do Padre Luiz Toro com pastor protestante. Pastor protestante chegou disfarçando com uma pergunta de uma senhora. Disse que era uma pergunta de uma senhora. Esse vídeo 2000, não é gravado esse mês, não é? Padre Luiz Toro em excursão no México. O Padre Luiz Toro está no México, né? E o pastor protestante chega de fininho, vai fazer uma pergunta ao Padre Luiz Toro, dizendo que foi uma senhora que mandou. Resultado: debate, couro pelo sovaco. Esse é inédito. Meus irmãos, ajuda também essa obra. Tá vendo tudo isso? Isso aqui teve um custo para poder chegar a um vídeo desse até você. Então, contribua com o nosso apostolado. O Pix é tabira674@gmail.com. Então, no nome da minha esposa Maria Juliana, contribua, faça aquela ajuda. Você ainda que não ajudou o nosso apostolado, ajude. Deixe que a misericórdia do Senhor toque no teu coração para nos ajudar, não é? E meta o dedo no like e compartilhe, porque esse vídeo aqui é inédito. É vídeo couro pelo sovaco. O farsante chegou, mas ouviu o que não queria ouvir. Vamos para o vídeo. Você é um grande sacerdote. Você parece um pastor pregando. E eu quero agradecer você por essa mensagem inspiradora que você deu. Tem muita espiritualidade. Aqui no México tem a Pentecostal Unida, nos Estados Unidos também. Ela é apostólica, essa igreja, são muitas igrejas no mundo todo. Eu nasci no lar católico desde criança, lá em Venezuela. Eu adorava Hernandes, um santo lá no México, na Venezuela. Eu adorei por muitos anos quando eu era católico. Mas graças a Jesus agora sou protestante. Bom, a senhora mandou eu fazer essa pergunta. Não estou aqui para lhe envergonhar, não. Eu admiro você. Se todos os padres pregassem como você prega, chamando arrependimento, a mudança de vida. Minha pergunta é: eu sou Ramírez Ortega, eu sou pastor de culto da Pentecostal do México. Um amigo católico me convidou a vir hoje. Ele pagou a entrada e estamos aqui. Vamos escutar o sacerdote, que ele ensina muito bem. É uma bênção. E eu estou aqui hoje para ouvi-lo. Minha pergunta é um conceito sobre os pentecostais. Como você vê como eles transmitem, como pregam, você vê como os pentecostais unidos têm um ensinamento errado. A igreja do primeiro século, a pergunta que eu queria fazer: quando os apóstolos Jesus subiu aos céus, os apóstolos, quando ele doutrinou essa igreja e ele mandou fazer discípulos por todo o mundo pregando, e quem acreditar e for batizado será salvo. É só sobre batismo, Pentecostal Unido, é só sobre isso. Batiza com o nome, é só sobre isso. Receber a promessa do Espírito Santo. Desde esse dia, essas pessoas então perguntaram para ele: estamos confundidos, o que é que nós devemos fazer? E Pedro disse, Mateus escreveu o livro, então Mateus também estava aí. Pedro disse assim no capítulo 2 de Atos: ele já tinha escolhido Matias, sucessor de Judas Iscariotes, para engropar no grupo dos 12. Então Pedro de pé com os outros apóstolos, e Maria também estava aí, e deu uma resposta àquele povo que esperava uma resposta. Disse: irmãos galileus, o que fazemos? Mataram o Cristo ungido, o Messias, que pregaram. O que aconteceu nesse dia? Pedro usou a chave do reino de Deus nesse dia, no capítulo 16, 19, a ti daria as chaves. Ele usa a primeira vez aí as chaves do reino dos céus. O homem que foi autorizado por Deus, escolhido por Deus, elegido por Deus para iniciar a pregação do Evangelho. De Jerusalém, não foi em Roma, foi em Jerusalém. Está fazendo a pergunta ou está pregando, pastor? Está pregando, pastor. Então, todo mundo já conhece essa passagem. E mandou batizar no nome de Jesus Cristo, e foram muitas pessoas batizadas. Atos dos Apóstolos diz, pastor Toro, a cara de Padre Luiz Toro, ele chamando Padre Luiz Toro de pastor.
Atos dos Apóstolos, nós vemos que todos os batismos foram em nome de Jesus. Todos os batismos. Jesus disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Completamente estou de acordo com isso. Só que pode nem aumentar, a Bíblia diz, e nem diminuir. Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Em um só Deus. Jesus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como diz em 1 de João. O Pai é o Verbo e o Espírito. Só que pessoas manipulam e que dão informação errada dos Pentecostais Unidos. Não, nós pentecostais, nós recebemos o dom do Espírito Santo e falamos em outras línguas. No dia de Pentecostes, esse dia, muitas pessoas receberam o dom do Espírito Santo de Deus. Atos 2:38 diz que estavam todos reunidos quando o Espírito Santo veio sobre todos eles que estavam ali. E todos foram cheios do Espírito Santo. E Maria, a mãe de Jesus, também estava lá. E obviamente que ela ficou cheia do poder de Deus também. Claro. A minha pergunta é, por que você diz que o batismo no nome de Jesus não é válido? Quando todos os santos apóstolos batizaram em nome de Jesus. Todos. Todos os santos apóstolos batizaram em nome de Jesus. Não há um versículo na Bíblia que os homens que Deus escolheu tenham batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, no ano 325 depois de Cristo, é onde vem iniciar. Os apóstolos já estavam mortos. E eles escreveram, porém não há um batismo em nome da Trindade. A verdade eu digo. Assim como você disse, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E mais é aquele que não quer ouvir. Todos os batismos foi só no nome de Jesus. Cornélio, todas as pessoas de Pentecostes, Atos 19 que você leu, no nome de Jesus. Não há outro versículo. Que interpretação pode se dar a isso em nome de Jesus? Esse é o único batismo. Efésios 4:5, um só fé, um só batismo, uma só igreja. Porque você diz que está errado quando a Bíblia diz que batismo é só no nome de Jesus. Não tinha igreja católica nessa época, só tinha os apóstolos. Eles foram perseguidos, eles morreram, e o povo toma vaia. Porque o Império Romano tinha o poder. Porque você diz que está errado quando a Bíblia diz que o batismo é no nome de Jesus. Não, não vai não, pastor. Espera aí, pastor. Um momento. Eu estou um pouco confundido. Espera aí. Fica aí. Eu estou um pouco confundido. Espere. Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Crê que é um só Deus. Crê que é um só Deus. Em 3 divinas pessoas. Diga só sim ou não. A Bíblia diz que todo poder. É só sim ou não, pastor. É só sim ou não. Você não entendeu a pergunta que eu fiz. A pergunta é, se sim ou não. Você que me dava a resposta se é sim ou se não. Você crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas em um só Deus? Sim, creio. Aplausos para esse irmão, porque o pentecostal unido não crê nisso. Eu devo dizer que essa não é a doutrina dos pentecostais unidos. Você tem sua igreja, porém isso não é a doutrina do Pentecostal Unido. Pentecostal Unido dizem que o Pai e o Espírito Santo não são 3 pessoas. Só é Jesus. Por isso chamam-se, conhecido como Sola Cristo. Me alegro muito que você acredite na Trindade e que 3 pessoas sejam só Deus. Vou dar a sua resposta. Nós, na Igreja Católica, batizamos em nome de Jesus. Porque assim batizaram as primeiras comunidades cristãs, no nome do Senhor Jesus. Porém, não batizamos com o nome do Senhor Jesus. Não usamos com o nome. Nós batizamos em nome. Você, por exemplo, vamos supor que você tem uma representante da sua igreja. Você representando os seus pastores que lhe acompanham. E suponhamos que você
que está encarregado de sua comunidade, e o pastor lhe envia e você diz, eu venho em nome do meu líder, eu venho da parte dele, não vem por minha conta. Ou você pode dizer, eu venho por minha conta. Nesse caso, você vem em nome de sua comunidade, ou você vem por sua conta. Se você vem por sua conta, é uma coisa. Se você vem no nome da comunidade, é outra coisa. Você não vem com o nome, você vem em nome da parte da comunidade, representando ela. Nós batizamos em nome de Jesus Cristo, em representando Cristo. São João 4, por exemplo, que esse inimigo nome. Veja o que fizeram os apóstolos. É como se fizesse ele mesmo, Jesus. Não significa com o nome ou representação. Como se fosse o próprio Jesus que está fazendo, como ele mandou. João 4, versículo 1. Se fala de batismo. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Qual era o problema dos fariseus? Jesus faz, encontramos aqui o batismo, e batiza mais discípulos que João. João batizava antes de Jesus. E agora vem Jesus, vem batizando. Então os dois estão batizando. Bom, Jesus batiza mais que João. Escuta. Que Jesus batiza mais discípulos que João. Segundo o que você acaba de ouvir, quem estava batizando mais que João? Jesus. Está claro sim ou não? Repita de novo. Jesus faz mais discípulos e batiza mais do que João. Jesus batiza. Agora vamos ver se era Jesus mesmo em pessoa ou se eram os apóstolos da parte de Jesus. Se bem que não era Jesus que batizava. Aí está. Capto isso. Se bem que não era Jesus que batizava. Jesus batizava ou não batizava? Então quem batizava? Se não seus discípulos. Então eles batizavam em nome de Jesus. Da parte de Jesus. Que é igual que fosse Jesus fazendo. Então significa o nome. É diferente com o nome que vocês fazem isso. Por não entender isso, vocês se confundem e pensam que é com o nome. Porque todo o Atos dos Apóstolos fala do batismo da parte de Jesus. Ou seja, batismo em nome de Jesus. Não diz batizar com o nome. Se diz batizar com o nome, quer dizer que a fórmula seria batizar em... Você está batizado em nome de Jesus. Não, não é a fórmula. Eu venho em nome do Pai de Jesus. E vocês não me receberam. Agora, se outro vem em seu próprio nome, a diferença. Repita de novo. João 5:43. Há uma diferença. Se eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, eu haveis de recebê-lo. Quando eu digo no nome, não significa que eu venho em nome de outra pessoa, não no meu nome. É isso que vocês pentecostais unidos não compreendem, não entendem. Com o coração na mão, estou dizendo isso para você compreender. Se você não compreender, eu não posso fazer mais nada. Quando diz com o nome, que os apóstolos batizavam em nome, o que é que está dizendo a Bíblia? Que não batizava da parte deles. Que ele não batizava um batismo inventado por eles. Eles batizavam no nome, ou seja, da parte de Jesus Cristo. Não vieram por sua própria conta. Vieram da parte de Jesus. Você está querendo dizer que o apóstolo Pedro se equivocou ao usar o nome de Jesus a centenas de pessoas quando foram batizadas? Para mim, seria uma loucura crer que ele se equivocou. Não, para mim não foi uma loucura. Eu não disse isso aí que você está dizendo. Que Pedro está louco. Voltem o vídeo para ver se eu disse isso aí. Eu não disse que Pedro se equivocou quando fez isso. O que eu acabo de dizer, vou repetir. Pedro batizou em nome de Jesus. E mandou batizar em nome de Jesus. E que nós católicos batizamos em nome de Jesus. Que significa, segundo a Bíblia,
que não é como nós queremos, como tal, é exatamente como Jesus mandou, que significa em nome. Você não me entende isso, me perdoe, mas não estou dizendo outra coisa, que você está colocando palavras na minha boca. Eu estou sendo claro aqui. E estou mostrando com prova o que significa em nome. Você pode dizer tudo o que quiser. Você me respeita. Você me respeita, eu respeito você, nós respeitamos, porém o mundo inteiro tem que saber a diferença do que é ser em nome ou com o nome. Agora, se você me mostra que se batizar com o nome, aí me cala a boca. Em nenhum lugar você vai encontrar isso. Vai encontrar que batizar em nome, que significa não de minha parte, sim da parte de Jesus. Obrigado pela sua pergunta. Senhor da Igreja Católica. Sim, volta aqui, irmão. Volta aqui, irmão. Volta aqui, irmão. Outra pergunta que você fez. Sim, eu acabei esquecendo aqui que faltou a Igreja Católica. Bom, o debate pode acabar agora, não. Você disse que a Igreja Católica começou a existir no ano 325. E quem antes não existia? Não sei onde você leu isso. Já sei onde. O protestantismo. Deixa eu lhe dizer, por curiosidade, que você quer saber? Você quer estudar? Há uma carta de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia era um bispo da igreja de Antioquia, discípulo de João Batista. No ano 100, morre mais ou menos pelo ano 107, por aí. E esse santo, esse bispo, no ano 100, observe, no ano 100, São João já tinha deixado como seu discípulo. E no ano 107, mais ou menos, pela primeira vez, ele chama a igreja de Igreja Católica. Não foi no ano 325, estamos falando do ano 100. É sua palavra contra a minha, contra a dos santos, contra a patrística. Inclusive, você pode ver, busca Santo Inácio de Antioquia na internet e você vai ver. Busque você na carta e leia. E você poderá encontrar com seus próprios olhos, onde diz, aonde estão os bispos, os presbíteros e os diáconos, aí está a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Se não puder, se não você ler e não está, tudo bem, você pode me refutar, mas leia. Essa igreja, você sabe que foi perseguida. E foi a Igreja Católica, não tinha outra antes. O mesmo Santo Inácio de Antioquia fala isso, e todos, o próprio Santo Inácio, quem matou eles? Esteve em Roma e foi jogado no Coliseu para os leões. Eu já fui no Coliseu romano, onde matavam os cristãos católicos. Não foram os pentecostais unidos que mataram lá. Não havia pentecostal unido. Foi qual evangélico estava lá? Mataram foi os católicos. Foram os católicos que foram mortos. Com os papas que existiam. Estão lá enterrados, sepultados. Eu fui nas catacumbas e pude entrar 2 quilômetros abaixo da terra, onde eles celebravam a Eucaristia, a Santa Missa, onde batizavam. Todo o culto da Santa Missa era lá, abaixo da terra. E eu passei por lá. E lá estão nas gavetas. E o nome deles, de cada um deles, de mármore, escrito com mármore, os nomes de cada um deles, os santos, os bispos da época dos apóstolos. E não era Pentecostal unido. Eu digo mais. Você quer saber quando nasceu essa igreja do Pentecostal unido? No ano 1904. Você não sabe, estou lhe dizendo. Quem fundou? Carlos Paran. Que foi quem fundou essa seita. Essa igreja não existia naquele tempo. Cada igreja tem seu nascimento, como vocês estão vendo. Eu posso dizer que eu tenho 500 anos. E posso cair em mentiras? Está dizendo mentiras? Até que você peça a minha data de nascimento. Quando você vai olhar meu registro, vai descobrir que eu não tenho 500 anos. Um dia, olhe, veja o nascimento de sua igreja, onde foi fundada. Vai no Google
Pergunta, Google. No telefone você pergunta. Siri. Pergunta, você pergunta. Quem fundou a Igreja Católica? E aí Siri vai dizer quem fundou a Igreja Católica em que ano? Cristo Jesus, no ano 33. Ou pode dizer Alexia. Alexia, quem fundou a Igreja Católica? Então você pode encontrar que quem foi que fundou a Igreja Católica? A Bíblia, se você soubesse que você carrega debaixo do sovaco, quem fez foi a Igreja Católica no ano 382, com o Papa São Damaso I. Você poderia raciocinar, pelo menos um neurônio. Como crer que a Igreja Católica não é de Cristo? Eu carrego um livro dela. E foi essa igreja que fez a Bíblia. Então, se de repente você pode dizer, olha, a Igreja Católica nasceu no ano 325, com Constantino. Então, por que eu carrego e eu acredito num livro escrito por ela? No ano 325, com Constantino. Depois de 325, 327, 27, 28, até chegar a 382. E no ano 382, que essa igreja fez a Bíblia, colocou 27 livros na Bíblia, todo o Novo Testamento. E você falou de Mateus. E você falou de Atos dos Apóstolos. Isso não existia. Quem colocou foi a igreja de Constantino. Então, por que você me diga, por que você aceita essa Bíblia? Quando essa Bíblia, quem fez, quem formou, foi a Igreja Católica. Se você tivesse uma Bíblia própria, essa Bíblia quem fez foi nós, foi pastor fulano, pastor ciclano. E aqui estão as provas. Sínodo Romano, de Hipona, de Cartago. Confirmaram o cano dessa escritura. Pode buscar e pesquisar e você vai ver. Outra pergunta. Você agrada a Deus ou aos homens? Se tratar de agradar aos homens, você tinha me aplaudido tudo o que eu tinha dito. Eu tinha aplaudido o que você tinha dito. Se fosse para aplaudir os homens, eu teria aplaudido você, as suas mentiras. Veja, você se dá conta que a maioria dos padres não gosta de compartilhar com vocês, porque eles querem agradar os homens, a maioria dos padres. E eu não agrado os homens, por isso vocês acham que eu sou inimigo de vocês? Porque eu agrado a Deus? Para terminar, muitas pessoas precisam conhecer, escutar e tudo isso, é certo. E às vezes que examinar as escrituras porque parece encontrar nela. Todo protestante diz isso. Sim ou não? Encontrar na Bíblia a salvação. O que mais importa em cada pessoa é Jesus Cristo crucificado. Não sou seu inimigo, nem tampouco somos inimigos. A tolerância é o mais importante e tal. O Espírito Santo deixa eu mandar. Mas nesse lugar. É um lugar muito bonito. Isso é verdade, porque é um ambiente muito espiritual. Então o que eu quero dizer é: o mais importante é a doutrina. O ensinamento que você tem. Não o nome da igreja, pentecostal. É um nome que se põe à organização. Tome vaia. O que importa é o ensinamento da doutrina dos apóstolos, da igreja apostólica. Se nós vamos aos princípios bíblicos, se vamos aos princípios bíblicos, o que diz a Bíblia Católica tem livro do Atos dos Apóstolos, não. Eu tenho essa Bíblia. É um bom livro para mim, não é mau. Porque é o mesmo livro. E esse livro, eu posso falar que o nome de Jesus, em Atos dos Apóstolos, tudo o que disseram, fizeram, aí se fala da doutrina dos apóstolos pregaram. Inclusive o apóstolo Paulo, que era fariseu e se converteu à Igreja Católica. Em nome de Jesus, sim ou não? Cristianismo. Esse é o ensinamento que eu tenho. Que tinha Paulo, Pedro, os apóstolos. Em nome de Jesus. O Pai enviou o Filho. Isso é uma loucura dizer que o Pai enviou o Filho. Todo poder tem um Filho. E temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. E falar em outras línguas. Isso fazer a igreja primitiva. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação.
E falar, eu disse hablar em outras línguas, falar em outras línguas. Tudo isso hoje em dia, o pecado e tudo isso. Porque não dá um lugar ao Espírito Santo de Deus. E o povo vaiano. A igreja primitiva batizava, era cheia do Espírito Santo, acreditava nos milagres, curas. Você também crê. Porém, precisamos que a igreja siga seus princípios e não caia na apostasia, não abandonar os princípios. Não abandonar os princípios. Um momento. Diz que o peixe morre pela sua própria boca. Não abandonar seus princípios. Pergunto, você era católico ou não? Aí, abandonou os princípios. Aí, apóstata! Pácata! Não abandonar seus princípios. Que é a apostasia? O que é a apostasia? Ele disse, apostasia é abandonar seus princípios. Está escrito. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Não é palavra de Deus. Não é palavra dele. Apostasia. Se tem a Bíblia protestante, Rainha Valera, pior. Melhor. Melhor na protestante. Vamos ler. Apostasia é abandonar os princípios da igreja. E mostra um botão para aprovar. Ele abandonou os princípios católicos que lhe ensinaram. Isso se chama apostasia. Está escrito. Vamos escutar. O peixe morre pela sua própria boca. Não, mulher. 1 Timóteo 4, 1 em diante, mulher. Calma. Quer que vocês observem que esse irmão tem toda a boa intenção. Nós temos que nos pegar a palavra de Deus. E isso eu admiro você. Não todos os irmãos separados que lê a Bíblia, porém não entendem a igreja, que ela fala da igreja da fé católica. É por isso que eu estou transmitindo para eles esse amor da palavra de Deus. É pecado não transmitir a palavra de Deus. São Jerônimo dizia: desconhecer as Escrituras é desconhecer a Jesus Cristo. Então isso é verdade. E cada vez que o irmão separado vem para mim, eu sinto envergonhado, porque os padres não ensinam a Bíblia, os padres não gostam de Bíblia. E ainda me persegue que ensinam a Bíblia. E por isso que os católicos não lêem a Bíblia. E agora tem gente aqui começando a ler a Bíblia. Levanta a mão quem está começando aqui a ler a Bíblia. Mostra com a câmera. Vai, câmera, mostra lá. Isso não existia antes, veja. Veja os irmãos de mão levantada, que estão começando a ler a Bíblia, vejam. Que estão começando a aprender a doutrina da igreja pelas Escrituras, vejam. Aí, eles estão começando a ler a Sagrada Escritura. Eu dou graças a Deus porque... E graças a vocês, protestantes, que veio despertar a igreja católica. Vocês estão despertando a igreja católica, aos católicos a ler a Bíblia, a criarem vergonha em ler a Bíblia, veja aí. Lástima que você... não teve tempo para conhecer a verdade antes de apostatar da fé. Toda a doutrina da Igreja Católica está aqui, basada na Sagrada Escritura. E eu mostro com Bíblia a todos. Se tivesse um tempo de você falar comigo, nós dialogarmos, para eu lhe mostrar o que eu digo, toda a doutrina católica dentro da Bíblia. Agora, a doutrina de vocês não está embasada na Bíblia. A doutrina de Pentecostais Unida não está. Não me leve mal. Isso eu tenho as provas. Se você quiser um dia me procurar, para nós ir à Venezuela, você quiser... Quem é que vai à Venezuela? Num país comunista que não entra ninguém lá. Para compartilhar a Bíblia com o Padre Listor. Essa foi. Se você não leva isso para o mal, pegue a Bíblia e comece a analisar capítulos, versículos. Eu prego com a Bíblia protestante, você pode ver isso. E dá conta que, olha, tá falando, tá ali na Bíblia. Com toda a segurança, com toda a verdade. A doutrina da igreja está sustentada na Bíblia Sagrada. Por isso que eu amo a igreja católica. Quando eu conheci a doutrina da igreja na Bíblia Sagrada, meu amor e meu respeito por essa igreja aumentou cada vez mais. É tão grande e profundo que eu sou capaz no mundo inteiro dizer a qualquer um, a protestante, a ateu, a quem quer que seja, pastor, que seja grande, pequeno, mostrar a doutrina aqui, pácata, aqui na Bíblia, com respeito e com amor, com a verdade. E nem ele, nem qualquer pastor protestante, qualquer parte do mundo,
pode me comprovar com sustento bíblico sua doutrina. Pode pegar um versículo aqui, como ele fez, batizar em nome de Jesus, sem saber o que significa isso? Que diz a Bíblia o que significa o nome de Jesus? E sair distorcendo? E eu coloco para aqui, para lá, para lá, para cá, para cá, para lá, eu mostro com Bíblia. Aí nunca podem me refutar. Cara a cara, não. Então morre como peixe com sua própria boca. Ele disse que a apostasia era abandonar os princípios. Está escrito, escuta. O Espírito diz apressadamente. Isso foi o Espírito Santo, não da parte dele. Que nos últimos tempos, alguns hão de apostatar da fé. Um exemplo, ele era católico e negou a fé. Isso chama-se apostatar da fé. Volte o vídeo e veja. Veja. Você disse apostasia e eu estou mostrando a apostasia. Não, veja, eu disse que a igreja... Eu disse... Apostasia, o banano dos princípios é adorar a imagem. A Bíblia mostra adorar a imagem. Aí, já começou a imagem, ó. É para não deixar o padre explicar sobre a apostasia. Ele já está entrando nas imagens agora. Aí. Quiseram venerar e tudo isso. Venerar não, mano, é adorar. Isso é abandono dos princípios, isso estou me referindo a isso. Exato. Ele se respeita. Ele se refere a isso, se refere àquilo. Agora eu vou mostrar o que diz a Bíblia, não ele. Porque aqui se trata do que diz a Bíblia, não o que disse o homem. Se ele respeita. O que ele pensa e o que ele diz. E se ele não pode sustentar com a Bíblia? Ele não pode me refutar o que eu estou mostrando com a Bíblia. Veja que ele já pulou para as imagens. Veja o que é apostasia. O Espírito diz claramente que nos tempos vindouros, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Bárbaro. Isso que você disse, que é a doutrina que você quer falar, a Bíblia chama doutrina de demônios. E nós não interessa a doutrina de demônios. Nós interessa a doutrina de Cristo, de sua igreja. Como ele deixou. Tenho capítulo e versículo em toda a Bíblia. Tanto na sua Bíblia, quanto na católica, em qualquer Bíblia. Conheço as duas Bíblias. Eu posso lhe mostrar com detalhes, com lupa, a doutrina da Igreja Católica e suas doutrinas. Escutem. Aqui diz que o apóstata, nesse caso você, não é o que você está dizendo, senão negar a fé da igreja fundada por Cristo. Você disse, eu era católico e saí. Quer dizer, você abandonou os seus princípios. Quando era criança, criado com o avô, com a mãe, com os antepassados, e que veio de geração em geração, como tesouro, como herança espiritual. E agora, 2000 anos depois, em 1904, com Carlos Paran fundou essa igreja. Então chegamos com essa doutrina, quando Paran caiu no erro de inventar outra doutrina, que é a doutrina do demônio. Porque eu tenho a doutrina do Cristo, que Cristo deixou e veio de geração em geração, e que a Bíblia diz que temos que permanecer nessa doutrina, não negar essa doutrina, que é a doutrina de demônio e as outras. Porque eu vou abandonar a doutrina de Cristo para ir para a doutrina de demônio? Tem que estar eu consciente que essa é a que ele quer, que todos os cristãos permaneçam. Pregaram no ano 100, no ano 200, 500, no ano 1000, 1500, no ano 2000. Sempre pregaram a mesma doutrina. Agora vem eles com outra doutrina, fazendo que as pessoas acreditem que a doutrina deles é verdadeira, que é boa, que o Espírito Santo se equivocou porque a Igreja Católica é milhões de anjos ensinando isso, e agora vem eles dizendo que são o dono da verdade, que descobriram o mundo, que tem o Espírito Santo e que isso, eles têm a verdade e nós não. Agora é assim, enganaram vocês tratam de fazer o mesmo com os outros. Essa não é a verdade. A verdade é que Cristo deixou uma igreja, inclusive
Mateus 28:19 diz, Mateus 28:19, vai, batize em nome do Pai e do Espírito Santo e ensinem a guardar tudo o que eu ensinei a vocês. Isso se chama doutrina cristã católica. 2000 anos se ensina essa doutrina em todo o tempo da história. E aí diz, mesmo ele diz, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Não até que venha Constantino, ou venha Martinho Lutero, não. E fundar outra igreja. Não, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. É nessa igreja que nós estamos. É essa igreja que você saiu. E Deus permitiu que você viesse hoje escutar aqui com respeito e com amor. Pois diz as coisas. E não se obriga ninguém a nada, mas você veio escutar. Isso se chama ecumenismo. Isso é ecumenismo. Significa que você é um homem que está buscando a verdade. Que tem ânsia de saber. Se respeita. O que Jesus disse. O que você disse. Então amai uns aos outros como nos tem amado. Então capaz de nos respeitarmos. De falarmos, dialogar. Eu agradeço a sua forma de atuar. Com amor e com carinho. Expresso uma palavra de Deus que eu posso te mostrar o que você quiser. Convido para você quiser ver meus vídeos. A ideia é que você tem uma opção. Pega os vídeos, Padre do História no YouTube e você vai encontrar. Senhor, dá-me paciência e horas para poder escutar. Para eu não ficar bravo com esse cura. Eu quero ver com luz da palavra. E você pega uma Bíblia e vai me acompanhando, vai vendo. Se eu estou dizendo mentira, vai olhando com a Bíblia. Vamos ver se ele foca mesmo no que está escrito na Bíblia. Vai acompanhando os meus vídeos com isso. Qualquer assunto que você tiver está aí no YouTube. Vai na Bíblia, vai comprovando, vai olhando na sua Bíblia. Será que esse padre está falando mesmo? Vamos ver se está com a Bíblia, o que ele está falando. Vamos lá. E você vai tendo uma ideia, vai clareando sua mente, e você vai ver se eu estou equivocado. Quando você saiu da Igreja Católica, quer dizer que tinha uma ideia equivocada da Igreja Católica. Quer dizer que não conhecia a doutrina da Igreja Católica. E você saiu pensando que a Igreja Católica ensinava umas coisas diferentes. Hoje em dia se encontra com um padre que ele mostra a verdade da Igreja Católica pela Bíblia. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Graça e paz. Muito bem, meus irmãos. Está aí este pastor que foi convidado por um católico a Padre do Estouro, está em Tijuana, no México. Já faz uma semana que o Padre do Estouro está lá, né, fazendo pregações no México. E então, de vez em quando aparece um protestante para ter assim um diálogo com o Padre do Estouro e acaba escutando a verdade. Muito bem. Meta o dedo no like, se inscrevam nos nossos canais e até o próximo vídeo, se Deus quiser.